Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Sem Barreiras. Meu nome é Fernanda Amoroso. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva, compartilhe, comente, que isso é muito importante para nós. Tá legal? Um grande abraço a todo mundo. Estou me recuperando cada vez melhor, graças a Deus. Obrigada pelas mensagens, pelo carinho, pela atenção, tantas coisas bonitas aí que eu recebi, o carinho das pessoas, os comentários das pessoas. Fico muito feliz por isso, tá? Muito obrigada mesmo, isso tem me ajudado bastante. Gente, hoje o assunto é um pouquinho polêmico, é um pouquinho pesado. Eu não comentei antes quando o episódio aconteceu, porque eu ainda estava em processo de recuperação e não deu para eu fazer o comentário que eu gostaria sobre esse assunto. Mas, obviamente, todo mundo viu, né, algumas semanas atrás, um comentário que foi bastante polêmico aí do ministro da Educação, falando que as crianças com deficiência muitas vezes atrapalham o aprendizado de outras crianças, que é difícil conviver com algumas crianças com deficiência. Bom, muita gente vai ficar brava comigo, mas sinceramente eu concordo. Porque as pessoas romantizam um pouco a questão da deficiência. As pessoas querem consertar o mundo, querem que o mundo seja justo, que o mundo seja humanizado, e eu acho isso ótimo, maravilhoso. Mas nós não podemos esquecer que existe uma coisa chamada realidade. Existe o sonho da inclusão, existe o sonho de você ver crianças e adolescentes sendo inclusos dentro das escolas, mas nós temos que entender que existe uma realidade que muita gente não conhece e muita gente não quer ver. Mas existem sim crianças que têm um grau de deficiência elevado, que têm um grau de deficiência mais grave, mais difícil, mais complicado e que muitas vezes acaba atrapalhando o convívio social, não só dela, mas de outras crianças sim. Eu já tive a oportunidade de conviver, por exemplo, na faculdade, com um colega que tinha autismo e os pais queriam que ele fizesse faculdade, mas ele não conseguia se adaptar ao meio. Por quê? Porque ele xingava o tempo todo os colegas, ele atrapalhava as aulas, na hora da prova ele ficava fazendo um monte de barulho, de ruído que desconcentrava as outras pessoas, ninguém conseguia ter um contato social com ele, porque ele estava sempre se ofendendo e ofendendo a qualquer pessoa que passasse no lado dele. Então, assim, era muito difícil, sim, de conviver. E eu acho que a gente não pode tapar os olhos para isso. Nós não podemos simplesmente falar assim, ah, não, mas essa pessoa tem que estar ali. Essa pessoa tem que estar naquela escola. Eu não sou contra as pessoas com deficiência fazerem parte da escola, ao contrário, eu espero que todos tenham a oportunidade de ter educação, porque educação é extremamente necessário e importante na nossa vida. Mas nós temos que entender que existem graus de deficiência que são complicados. Tem crianças que se mordem, tem crianças que se batem, tem crianças que batem em outros colegas, não porque eles façam isso conscientemente, mas é por causa do próprio problema. O comprometimento cognitivo, o comprometimento mental que eles têm, muitas vezes não os deixam ter um contato social adequado. Então, sim, de uma certa forma vai atrapalhar o desenvolvimento de outras crianças. O ministro, ele não está sendo preconceituoso, como muitos disseram, como muitas mães se revoltaram. Lidar com uma criança com deficiência, gente, dependendo do grau, é muito difícil, sim. Eu, por exemplo, fui uma pessoa difícil. Na minha infância, na minha juventude, eu tinha dificuldade de me relacionar com outros colegas, e nem por um problema neurológico, mas é porque eu não entendia qual era a minha diferença, por que eu era diferente, por que eu não podia fazer tais coisas que as outras colegas, os outros colegas podiam fazer. Então, existe toda uma questão complexa aí que tem que ser entendida e tem que ser compreendida pelas pessoas. Não é maldade não, viu, gente? Não é maldade e não é preconceito. Lógico que quando a gente usa de determinadas palavras as pessoas se ofendem, mas o ministro não está de todo errado. Não, ele podia ter falado isso talvez
de uma forma diferente. Mas eu fiz parte de classe especial na minha infância e foi muito bom para mim, porque eu fui preparada, né, para poder ir para uma escola normal. E na minha época nem se falava de inclusão. Nós nem discutíamos, os pais não discutiam inclusão com os professores. Eu simplesmente fui posta numa escola normal. É lógico que tinha os seus elementos de exclusão, você está numa classe especial, porque você não fica junto das outras crianças em outras atividades, ou então tem atividades separadas para as outras crianças e separadas para a gente, horário de intervalo separado, enfim, tem sim elementos de exclusão, vamos dizer assim. Mas para mim foi bom, eu fui inclusive alfabetizada numa classe especial e a minha professora era cega. Depois é que eu vim a frequentar a classe normal e eu pude ter essa interação com outras crianças. Mas, gente, não vamos jogar pedra nas pessoas sem olhar um pouquinho para a realidade. E é isso que muita gente está fazendo. Conviver com as pessoas com deficiência é bom, é um aprendizado, a gente tira muito proveito para a nossa vida, para nós mesmos, mas que existem sim situações que é difícil, que é um desafio, que não é fácil para a família e muito menos para a sociedade, existe. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre a tal da realidade. Tá legal? Um grande beijo, um grande abraço, sempre vivendo sem barreiras. Até a próxima.